Gostaria de cumprimentar a toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus para o dia de hoje. Gostaria de ler o livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 até o 13, que diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é um princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor se faz presente. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. E te somos gratos, ó Deus, pela tua palavra, que é poderosa, que é a nossa bússola, pela qual nós nos orientamos, ó Deus, em relação de todas as coisas, em relação à nossa vida, em relação dos acontecimentos deste mundo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha nos guiar, venha abrir nossos olhos, venha nos despertar, Senhor, que nós não venhamos ser enganados, que nós não venhamos ser, ó Deus, iludidos pelo inimigo de nossas almas. Não sejamos, ó Deus, envolvidos por este sistema, mas que o teu Espírito Santo venha nos dar o verdadeiro discernimento. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, quando refletimos acerca desta palavra, a qual fala sobre o princípio de dores, e percebemos a curiosidade dos discípulos que ali interrogavam Jesus lá no Monte das Oliveiras, acerca das coisas que haveriam de acontecer, acerca da consumação do século, do fim. Esta mesma curiosidade, ela também chega até nós. Jesus, ele disse que haveria um tempo a qual se levantaria falsos cristos, haveria fome, haveria peste, guerras, rumores de guerras, reino se levantando contra reino, nação contra nação, terremotos em vários lugares. Jesus ali fez várias descrições. E também nós ficamos apreensivos com tudo que está ocorrendo no mundo, de como será os dias futuros. E nós que somos lavados e remidos, o sangue de Jesus, nascidos de novo, temos
a palavra de Deus como o nosso manual, como a nossa regra de fé, a qual por ela nós temos que nos orientar acerca de todas as coisas. Há poucos dias estávamos reunidos em nossas igrejas, orando, adorando o nosso Deus, buscando a comunhão com os irmãos, ministrando o ensinamento da palavra de Deus, um momento de convívio com os irmãos. E de uma hora para outra nós fomos surpreendidos com decretos governamentais, fazendo com que nós viéssemos a fechar as igrejas, fazendo com que nós mantêssemos o distanciamento social. E a mídia, de uma forma geral, disseminou essa notícia desse vírus que eles dizem que é muito letal, que é de fácil contaminação, e nós como igreja fomos pegos de surpresa. E confesso que eu sinto saudade da igreja reunida, eu sinto saudade dos irmãos reunidos, porque falar pela mídia é uma coisa, mas falar da palavra de Deus, falar das coisas de Deus olhando para o rosto dos irmãos é totalmente diferente, porque a verdadeira reação se mostra quando nós olhamos olho nos olhos e percebemos a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Foram dias preciosos, mas eu acredito que Deus, que é poderoso, Ele vai intervir, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nossa vida, ela está entregue nas mãos do Senhor. E eu acredito, irmãos, que isso que está acontecendo atualmente, essa paralisação mundial, é um divisor de águas pelo qual a igreja tem que refletir, porque nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de treinamento de Deus. A igreja está passando por um treinamento. Se nós formos analisar os anos anteriores, a igreja teve um momento de bonança, um momento de ensinamento da palavra, um momento de liberdade, um momento em que a teologia ela teve a sua base fundamentada, momento em que Deus trouxe prosperidade, momento em que Deus permitiu que o Evangelho ele fosse pregado a todas as nações, através de vários recursos, através de missões, através da mídia, coisas que antigamente não era propício. A tecnologia abriu várias portas para que o Evangelho fosse pregado. Antigamente, a janela 1040, que se localiza na área da África, era um local onde o Evangelho não tinha chegado, mas o Evangelho já chegou nesse lugar. Então, acredito, irmãos, que nós estamos vivendo um período de treinamento.
Bíblia, conforme diz aqui, haverá guerras e rumores de guerras, e realmente, se nós formos olhar os noticiários internacionais, existe uma grande tensão ali no Oriente Médio entre palestinos e israelenses, existe a guerra na Síria, que até o dia de hoje ela permanece, existe também umas tensões ali no Mar do Golfo, ali no Oceano Pacífico, aonde vários exércitos tentam usar o poder de persuasão, assim como Estados Unidos, Rússia, a China, o Irã. Então, irmãos, existem essas tensões militares no mundo e tudo que está acontecendo, essa ameaça de uma recessão global devido a essa paralisação econômica que o mundo atravessa, tudo isso trará consequências. E tudo aquilo que Jesus ele retratou, creio eu que o cenário está a cada dia se tornando visível. Deus está nos treinando para que nós venhamos a perseverar, estar firmes, porque, graças a Deus, nosso país, apesar de haver essas turbulências do lado político, nosso país é um país com um Estado de direito democrático, e nós temos liberdade para adorarmos nosso Deus, nós temos liberdade de pregar o Evangelho. Mas eu digo, irmãos, que haverá tempos em que nós não teremos essa liberdade. É por isso que nós temos que nos fortalecer através da palavra de Deus, nos fortalecer como igreja, para que nós venhamos suportar o dia mau. Porque esse vírus, ele daqui a alguns meses, ele pode vir até acabar, e aparentemente parece que as coisas vão voltar ao normal, mas, meus amados, a Bíblia diz aqui que nação se levantará contra outra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. Por enquanto nós temos só ouvido rumores, mas o que o texto diz que isso vai acontecer. E o texto vai mais além, algo que nós não estamos vivendo, mas vai acontecer. Diz que seremos odiados por todas as nações. Levantar-se-ão falsos profetas, levantar-se-ão que enganarão a muitos, seremos perseguidos, muitos se escandalizarão, muitos irá trair uns aos outros, e a iniquidade se multiplicará de forma que o amor de quase todos se esfriará. Eu acredito, irmãos, que isso, estamos caminhando para isso. E temos como igreja tomar nossas precauções, nós temos como igreja estar em treinamento através da palavra de Deus, nos fortalecendo, porque uma pesquisa levantada no mundo, a religião que é mais perseguida é o cristianismo. Agora, com a situação do coronavírus na China, várias igrejas cristãs foram demolidas e o governo tomou posse das propriedades. Sem falar igrejas incendiadas na Nigéria devido à perseguição
aos cristãos. Do lado do Oriente, a perseguição é notória. E graças a Deus ainda nós temos a liberdade aqui no nosso Brasil de anunciar o Evangelho de Cristo. Mas, irmãos, nós temos que nos preparar. Nós temos que estar em treinamento como um bom soldado de Cristo. Porque a verdade, irmãos, é que nós não estamos sozinhos. O texto de João, capítulo 14, versículo 16, nos fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja sempre conosco. João 14, 16. E outro texto de Mateus 28, 19 e 20 nos fala: ide, portanto, fazer discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo conosco. 2 Reis, capítulo 6, retrata uma passagem muito interessante, a qual relata que o exército sírio estava em guerra com o exército de Israel. E todas as maneiras que o exército sírio armava cilada contra o exército de Israel, Deus fazia, revelava ao profeta Eliseu. De forma que o rei da Síria ficou incomodado. Porventura haveria algum espião dentro do exército da Síria? E um dos seus servos levantou e disse ao rei da Síria que havia um profeta que relatava ao rei de Israel até as palavras que ele dizia na sua câmara de dormir. Então o rei da Síria ordenou que o exército da Síria prendesse o profeta Eliseu. Estava lá o profeta Eliseu e seu moço, e levantando seu moço bem cedo, ele viu a cidade toda cercada pelo exército da Síria. Naquele momento o moço ficou desesperado. Ai, meu Deus, o que faremos agora? E ali chamou o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, vendo aquela cidade sitiada, ele orou a Deus e pediu a Deus para que abrisse os olhos espirituais do seu moço. E quando o moço olhou, ele viu exércitos de anjos com carros de fogo. E Eliseu disse: maior o que está conosco do que o que está com eles. O que eu quero dizer, irmãos, que por mais que venham essas adversidades, por mais que nós venhamos viver um período de princípio de dores, eu quero dizer que maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Porque nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo conosco. Haverá pessoas que irão negar a própria fé, haverá nos últimos tempos muitos que irão apostatar da fé, haverá pessoas que irão trair uns aos outros, mas Jesus, ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então temos que perseverar, para que nós venhamos estar prontos. Nós temos que, como um bom soldado, nós temos que treinar. Nós temos que guardar o nosso coração a fé. Fé esta que não vem de nós, a fé que vem de Deus, através do Espírito Santo. Por isso, irmãos, gostaria de dizer que estou apreensivo para que volte logo às nossas reuniões, para que nós venhamos nos reunir
para que nós venhamos nos fortalecer através da palavra de Deus, através da nossa comunhão com Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. Por isso, irmãos, guarda essa palavra, creia no Senhor, porque a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Que o Senhor venha nos abençoar neste domingo, que nós vamos colocar essa esperança no nosso coração, que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo, Ele está conosco. Amém? Assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.